Queridas irmãs, queridos irmãos, bom dia. Sueli Caldas Schubert nasceu em Carangola, Minas Gerais, e reside em Juiz de Fora, no mesmo estado. Seus pais e avós maternos e paternos eram espíritas. A mediunidade surgiu muito cedo em sua vida, e ela se dedicando há mais de 60 anos, especialmente no âmbito, então, da mediunidade e da divulgação do espiritismo. Autora de 17 livros, é também expositora, tendo realizado palestras e participado de seminários no Brasil e no exterior. Entre suas obras, destacamos Dimensões Espirituais do Centro Espírita, O Semeador de Estrelas, Obsessão, Desobsessão, Profilaxia e Terapêutica Espíritas, O Poder da Mente, Transtornos Mentais, uma leitura espírita, Mentes Interconectadas e a Lei de Atração, Nas Fronteiras da Nova Era, Testemunhos de Chico Xavier e Divaldo Franco, Uma Vida com os Espíritos. Sueli nos falava há pouco que a Federação Espírita Brasileira, editora da FEB, fez agora, recentemente, há coisa de 15, 20 dias, a reedição de Testemunhos de Chico Xavier, com nova capa e nova editoração, e também entrevistando Allan Kardec, também uma obra de sua autoria, agora reeditadas pela editora FEB. Em 1986, Sueli fundou, com um grupo de companheiros, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, em Juiz de Fora. Palestrante dedicada, tem visitado o Paraná desde junho de 1988, quando ofereceu sua palavra em Ponta Grossa e depois em Curitiba. Ali, então, as primeiras oportunidades de termos Sueli conosco. Desde então, tem aqui comparecido, como disse o Luiz, e recentemente, nos últimos anos, nesse período da conferência, é nossa querida convidada, a quem temos uma admiração muito grande, e naturalmente não podemos externar aqui, nessa breve leitura, aquilo que ela traz de conhecimento, de experiências, por ter convivido tanto tempo com Chico Xavier, Divaldo Franco e outros grandes nomes do Espiritismo, e, a partir de então, recebido essa tarefa de contar um pouquinho para a gente de tudo que esse convívio lhe ensinou. Então, é com muita alegria, com muito carinho, que mais uma vez nós recebemos Sueli Caldas Schubert. Acho que chega mais para frente. Queridas irmãs, queridos irmãos, que as bênçãos de Jesus nos envolvam. Hoje é um dia especial, não é? Não podemos deixar de dizer que é o Dia Internacional da Mulher, como nossos irmãos já mencionaram. Mas eu creio também que é o Dia do Homem também, porque nós formamos uma família, essa família que que habita o nosso planeta. No fim das contas, é uma família só. Mas nós aí podemos até estender para uma família universal, que isso é real. Nós vamos falar um pouco acerca da consciência espiritual da lei de Deus. Eu quero pensar o seguinte aqui com vocês todos, em Deus. Vamos pensar um pouco em Deus, porque
Nós sempre falamos muito a respeito de Jesus, pedimos, conversamos com Jesus, reclamamos alguns, e com isso nós estamos mais familiarizados. Poucas vezes falamos sobre Deus, a não ser para dizer assim, vá com Deus, Deus te abençoe, que são frases que levam também toda a nossa vibração de amor. Mas a doutrina espírita veio resgatar essa ideia acerca de Deus, porque havia até então uma noção de um Deus muito cruel, de um Deus que condena os seus filhos ao fogo do inferno. Aqueles que são considerados pecadores ou aqueles que não aceitam a mesma religião que estes que querem nos enviar ou enviar alguns para o fogo do inferno, pedindo a Deus que isso aconteça, e Deus vai realizar, porque não pertencem ao mesmo credo religioso. A doutrina espírita veio trazer essa visão nova, uma visão maravilhosa. Nós começamos a entender o nosso Pai do céu, o Criador de todas as coisas. E lembrando nesse momento uma frase de Joana de Ângeles, que ela diz assim: o Espiritismo proporciona novas construções mentais. É uma realidade maravilhosa, porque até então, sem conhecermos o Espiritismo, nós não fazíamos certas construções mentais, certas cogitações, certos pensamentos, não estávamos habituados a eles, nem sequer lembrávamos de uma coisa ou de outra. Mas a doutrina espírita veio despertar isto em cada um que se aproxima do seu conhecimento, dos ensinamentos que ela nos proporciona, dessa mudança que sentimos a partir do conhecimento da doutrina, essa mudança que sentimos ser necessária. Uma mudança interior, conforme nós vamos falar também nesse momento. Eu quero lembrar aqui que essa visão do Criador, dentro da perspectiva espírita, é não apenas muito profunda, mas muito bela, nos aproximando do Criador, nos aproximando de Deus, para sentirmos que Deus está em nós. Deus está aqui nesse instante, porque Deus está em toda parte, no universo inteiro. Nós vamos começar a sentir que nós somos cidadãos do universo. Isso é muito importante. Tudo isso vai estar um pouquinho mencionado na nossa conversa dessa manhã. Mas é bom nós ressaltarmos para que fiquemos dentro de um clima de amor, de amorosidade ao nosso Pai do céu. Lembrando as 10 leis morais. Vejamos porque até então o ser humano, antes da doutrina, do advento da doutrina espírita, como consolador prometido por Jesus há 2000 anos atrás, até então, antes da doutrina, nós nem tínhamos ideia de leis morais. Alguém poderia falar qualquer coisa de uma lei existente no planeta, alguma coisa assim. Mas nós vamos ter a noção das 10 leis morais, conforme está em O Livro dos Espíritos, a questão 648. Vamos lembrar as 10 leis. Primeiro, lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação e destruição, lei de sociedade e progresso, lei de igualdade e liberdade, lei de justiça, de amor e de caridade. Quando Allan Kardec vai propor essas 10 leis ao Espírito de Verdade, quando ele estava compondo ainda o Livro dos Espíritos, começando na questão a respeito do Criador, porque eu fico a imaginar que Allan Kardec, ainda professor, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, estava diante dele com a proposição de escrever o livro básico da doutrina espírita. E ele vai realizar isso. Mas eu também imagino que ele deve ter pensado qual deve ser a primeira questão.
Qual é o tema que que eu vou colocar em primeiro lugar? E logo de imediato ele sentiu que teria que ser a respeito de Deus, o Criador de todas as coisas. E assim ele faz isto, colocando no primeiro capítulo tudo a respeito do Criador para mudar essa ideia que até então as pessoas, na sua maioria, mantinham. Porque aquele que se aproxima de O Livro dos Espíritos e lê esse primeiro capítulo, ali já começa essa nova visão acerca do Pai do Céu. E vamos lembrar também que ali nesse primeiro capítulo, os atributos da divindade, os atributos de Deus. E sentimos essa vontade de entender melhor o Criador. A consciência espiritual da lei de Deus é a doutrina que proporciona, porque é mais profunda ainda. Entendermos que existe isso, uma consciência em cada ser humano. Porém, esta consciência está ainda em germe no ser humano primitivo e mesmo agora, vivenciando esse ser humano através dos milênios até chegar aos dias de hoje, está muitas vezes ainda com a mesma visão do tempo primitivo. Mas agora a mudança é substancial e é fundamental. É isso que nós vamos falar nesse instante. Começando, primeiramente, eu sempre ultimamente tenho começado as minhas falas, as minhas palestras, com esse momento em que os fariseus chegam perto de Jesus para perguntar onde ficava o reino de Deus. Porque eles ouviam Jesus falar muito a respeito do reino, o reino de Deus, o reino dos céus. Então, queriam saber. Chegaram perto e perguntaram aonde fica o reino de Deus. A resposta foi: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Isso está em Lucas 20, 21. Porém, eu fico a imaginar que os fariseus saíram muito aborrecidos, porque não entenderam nada. Como que é possível o reino de Deus estar dentro de nós? Se eles imaginavam uma localidade, uma localização, algum lugar onde pudesse ali ser o reino de Deus ou o reino dos céus. Começando com essa ideia, o reino de Deus está dentro de nós. Vejamos o seguinte. Allan Kardec ele vai dizer assim: o Espiritismo dilata o pensamento. Ele rasga novos horizontes, ou horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante em que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que esta vida não passa de um elo harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra, agora essa frase é muito importante para a nossa reflexão, mostra solidariedade, que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Vejamos primeiramente que realmente o Espiritismo expande o nosso pensamento. São aquelas novas construções mentais que Joana de Ângeles fala. Porque expande o pensamento, dilata e nos proporciona um horizonte novo. E isso faz novas construções mentais. Depois, ela aqui mencionando ainda Allan Kardec, ele vai falar, e também para que tenhamos uma noção, que o Espiritismo mostra que esta vida que nós estamos vivendo não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Tudo vai crescendo em nós, tudo vai se tornando muito importante. Agora, mostra a solidariedade que conjuga, que mantém unido todas as existências que nós tivemos. Tudo que nós somos, porque somos aquela pessoa que começou lá, aquele espírito que começou lá na sua primeira encarnação como criatura primitiva, homem e mulher primitivos. Começamos ali, não pensemos que começamos já adiantadinho, não, porque não. Começamos lá.
E aí vamos fazer a caminhada. A jornada é uma jornada de muitos milênios, de muitos processos reencarnatórios. Mas esse conjunto todo, isso está interligado em cada um de nós. Por isso, mostra solidariedade, ou seja, tudo que já vivenciamos está interligado, nada fica desprezado, nada fica esquecido, porque tudo está registrado aonde nós vamos saber esse registro. Mas também todos os seres de um mesmo mundo, que é o nosso planeta, por exemplo. Toda a nossa humanidade mantém essa solidariedade e essa união que aparentemente ninguém sabe que existe. Mas é uma solidariedade vibratória. É uma solidariedade que mantém a todas as criaturas desse orbe, que é o nosso planeta Terra. Mas aí conjuga também todos os seres de todos os mundos. Porque a nossa humanidade não está sozinha no universo. Ela está conjugada com outras humanidades que estão espalhadas pelo cosmos. São tantas que nós não temos nem condições de avaliar. Bilhões de galáxias que podem trazer mundos com humanidades. Muito bem, a ideia de Deus, diz Leon Denis no Grande Enigma, é um dos princípios fundamentais do Espiritismo. Vejamos na sequência que André Luiz nos ensina o seguinte: à medida que a responsabilidade se lhe apossou do espírito, falando do espírito humano, iluminou-se a consciência do homem. A centelha da razão convertera-se em chama divina. A inteligência humana entendeu a grandeza do universo e compreendeu a própria humildade, reconhecendo em suas entranhas a ideia inalienável de Deus. Isso está no livro Evolução 2 Mundos, do capítulo 20. Porque, à medida que aquele ser primitivo, todos nós, viemos avançando, evoluindo, progredindo, porque a lei da evolução, ela é lei universal. E isso acontece sempre, ninguém vai ficar parado eternamente ou por uma quantidade de tempo, não é? Um tempo que nem podemos avaliar. Todos estão no processo de crescimento. Pode a pessoa, às vezes, marcar passo dentro de uma existência, não progredir por uma série de razões, mas isso é uma coisa mais rara, ela sempre terá oportunidade de evoluir. E aqui, nesse caso, o que aconteceu? Iluminou-se a consciência do homem. O ser humano começa a ter um pouco de vislumbre de que existe algo maior nele, que é a consciência, mas, nesse caso, ainda não tem uma noção propriamente, porque até hoje a consciência ainda é um grande mistério. Mas foi melhorando a condição e aí compreendeu a humildade, ou seja, a pequenez. A nossa pequenez diante da grandiosidade do universo, diante da grandeza divina que nos criou. E isso nos dá uma noção mais assim, precisa de que somos ainda muito pequenos e que temos diante de nós a imortalidade. Porque essa razão ela vai despertando o ser humano que vai entender que é um ser imortal. E nós somos imortais. Portanto, nunca vamos nos extinguir, nunca vamos morrer, digamos assim, na nossa condição de espírito que vai progredindo e infinitamente. Porque somos imortais e temos diante de nós a imortalidade e a eternidade. Eterno só Deus, que não teve começo, nem teve princípio. Nós não temos nem condição de entender o que é não ter começo, que sempre existiu. Por isso, Deus é uma definição que, às vezes, Deus é, você não tem como dizer outra coisa. Mas vamos continuando. A Joana ela diz assim: todos os seres humanos trazem consigo esculpida na própria consciência as leis divinas.
Nem todos conseguem ler, interpretar essas leis e praticá-las. É necessário o desenvolvimento do senso moral, fruto do esforço pessoal. O despertar da consciência é efeito natural do processo evolutivo. Essa conquista permitirá ao ser avaliar fatores profundos, como o bem e o mal, o certo e o errado, o dever e a responsabilidade, o que é lícito e é irregular, a liberdade e a libertinagem. O ser humano ele vai num processo de crescimento, de progresso, de consciência, evoluindo, até chegar agora no século XXI, como nós estamos. E essa consciência, hoje em dia, é muito mais presente, porque entender o bem e o mal e tudo isso que foi mencionado aqui pela Joana, nós já conseguimos, embora muitas pessoas não liguem para isso. A condição do bem e do mal, por exemplo, a condição do certo e errado, a pessoa prefere o mal, prefere o errado, até que um dia ela venha para essa ideia completa do que ela deve realizar como espírito imortal. Na sequência, ainda Joana, ela diz assim, o enunciado de Jesus, ou seja, essa frase do mestre, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas. Essa frase, diz ela, é de significado relevante e essencial, ensinando que, mesmo diante de leis injustas e imposições apaixonadas, o ser lúcido não deve criar embaraços ou temer injunções negativas, porquanto na sua liberdade interior, nada de fora consegue alcançá-lo realmente, exceto a sabedoria da lei natural, incerta em sua consciência. Aqui nós estamos tendo uma visão, ainda mencionando os profetas, as leis anteriores, aqueles que vieram trazendo notícias muito avançadas, tão avançadas para a época que muitos foram torturados, foram assassinados, ou então ninguém ligava para o que eles falavam, o abandonava o profeta, ou então entendia de uma outra maneira. Enfim, eles traziam a mensagem que deveriam interpretar para as criaturas. Mas aqui a Joana está dizendo, não é, que essa lei natural ela está na nossa consciência. Quando fomos criados por Deus, porque há um momento que Deus nos criou. Nós temos certidão de nascimento aqui na Terra, não é? Todo mundo tem sua certidão de nascimento, mas nós não temos a nossa certidão de nascimento de espírito imortal, o momento em que fomos criados por Deus. E ali, naquele instante, nós vamos começar a trajetória evolutiva, ainda muito no princípio, para depois entrarmos na reta que nós estamos agora, que não é a final, não, é a reta do século XXI, chegar no século XXI. Muito bem, então, vejamos ainda agora Leon Denis. Cada um desses que nós estamos citando vai trazendo um tema mais avançado, uma ideia mais avançada acerca de Deus. A alma humana constitui o mais belo testemunho que se eleva em favor da existência de Deus. É uma irradiação da alma divina. Contém em estado de embrião todas as potências, e seu papel, seu destino, consiste em valorizá-las no curso de inúmeras existências, em suas transmigrações através dos tempos e dos mundos. Esse testemunho que aqui Leon Denis está dizendo no livro dele, O Grande Enigma, ele já nos está mostrando que, a partir do embrião, a partir daquele momento em que fomos criados por Deus, nós fomos dotados pelo Pai de todas as potencialidades. Ninguém começou zerado, não. Zerado no sentido ainda do processo evolutivo, mas trazendo na sua intimidade enquanto espírito imortal, os poderes. Eu tenho um livro sobre esse tema com o título Os Poderes da Mente, porque são as potencialidades que ele cita aqui, todas as potências. Portanto, não tem uma pessoa mais beneficiada que a outra. Não tem uma que foi mais perseguida, que tem menos valor, que tem menos potencialidade. Todos têm
iguais potencialidades. Porém, em cada vida, em cada encarnação, algumas dessas potências, algumas dessas potencialidades vão ser mais presentes na vida da pessoa para desenvolvê-las. Então, uma pessoa pode, em determinada vida, ter sido um grande musicista, ter sido uma pessoa, um artista plástico, como se diz hoje em dia, muito famoso, ou ter sido, então, uma pessoa totalmente anônima, uma pessoa que ninguém nem dava nenhum valor, porque nós passamos por tudo isso. Nós temos que entender que, no ir e vir das reencarnações, nós já passamos por todas as experiências que o planeta proporciona. Já tivemos fortunas, como também passamos misérias. A nossa pele já foi de todas as cores. Por isso, essa questão da pessoa ter preconceito disso, preconceito, é a pior coisa que pode existir. Porque a pessoa tem que lembrar, e isso é a doutrina espírita que nos ensina. Olha o avanço dessa ideia, que nós já fomos de todas as cores. Porque no ir e vir das reencarnações, no princípio, muito no princípio, o que havia ainda? Eram tribos nômades de cores escuras. Às vezes, uma cor mais aproximada com os indianos hoje em dia, outras vezes a cor negra, não tinha branco ainda. Isso veio depois, um pouco depois. Então, localizados em vários pontos do planeta, comunidades, grupos de raças diferentes e de condições diferentes, porque isso vai sendo cada vez mais, cada grupo se adaptando às condições que lhes são apresentadas pela vida. E aí, cada um vai seguir o caminho que achar melhor. Por isso, vários núcleos que foram se formando para que nós tivéssemos, depois, mais adiante, 4 grandes raças e assim sucessivamente. Isso nos mostra aqui que esse embrião, como diz aqui, essas potencialidades, existem em todos os seres, todos. Alguém, hoje em dia, pode estar com as potencialidades, vamos dizer, sem ter evidências não demonstradas por uma condição qualquer de saúde, de ter algum tipo de dificuldade no campo físico. O espírito está ali com as suas potencialidades, mas o campo físico, o corpo físico tem limitações, porque esse espírito precisa passar por isso. E assim por diante, o processo reencarnatório ele vai acontecendo e depois nós vamos abrindo a nossa consciência para ter maior condição de avaliar tudo isso que nós estamos falando, que a doutrina espírita apresenta para nós. Na sequência, lembrando a questão 621, sempre achei essa questão uma das mais importantes de toda a codificação. E outra coisa também que nós temos que observar é a condição do professor Rivaio, Allan Kardec, formular as perguntas. Formular perguntas, meus irmãos, não é fácil, não. É fácil você perguntar quantos anos você é casado, você é feliz, você fez qual curso. Isso aí você vai perguntando. Todo mundo pode perguntar. Uma pergunta um pouco mais profunda, você... Agora, vai fazer 1019 perguntas, que sejam importantes, que ensine as pessoas, que abra a consciência das criaturas. Isso não é fácil, isso é dificílimo. É preciso um espírito dotado das condições do professor Rivaio, de Allan Kardec. É preciso isso. Agora, o ano passado, desencarnou um jornalista, e que eu nunca tinha ouvido falar, porque eu não estou ligada nesse campo, e ele não era desses que fica na mídia. E, então, esse jornalista, ele vai, depois que ele desencarnou, aquilo que ele escreveu vai ser apresentado, a mídia falando, a TV dando notícia da morte dele, depois apresenta umas frases dele. E ele, então, vai dizer o seguinte, entre outras coisas, ele fala assim, que numa entrevista, o importante são as perguntas.
que perguntas tem que saber fazer perguntas. Ele fala isso. Quando ele falou isso, eu fiquei encantada, porque é isso que eu sempre penso e que nós, no movimento espírita, pensamos em relação às perguntas formuladas por Kardec, os questionamentos todos. E ele, então, vai dizer que o importante na entrevista é a pergunta, porque uma pergunta bem formulada suscita uma resposta profunda. E aí, por exemplo, a gente sabe disso, uma pessoa na TV, né, um programa de entrevista, se o entrevistador não souber algumas coisas da vida do entrevistado, se o entrevistado for um autor de obras, de livros, ou de um artista plástico, tem que saber, tem que conhecer para fazer pergunta. E aí o entrevistador fala assim, naquele seu livro, o senhor disse isso assim, o senhor podia explicar isso melhor? Quer dizer, uma boa pergunta, dando margem a que o entrevistado dê uma boa resposta, aprofundando mais o que ele aborda no livro. E assim foi Kardec. A pergunta é fantástica. Onde está escrita a lei de Deus? Como que ele pensou formular desse jeito? Escrita onde? Não é nada, não está escrita. Aí vejamos a resposta, na consciência, escrita assim, desse jeito, não é? De uma forma de entendimento para nós, uma metáfora, se quisermos pensar assim. Nós temos na consciência a lei divina. E isso é o conjunto daquelas leis, o conjunto de tudo isso que Leon Denis diz que recebe em embrião, as potencialidades. Isso nós temos, meus irmãos. E a lei de Deus está em nós, na nossa consciência. Quanto mais nós aprendemos isso, quanto mais nós fixamos essa ideia, melhor é para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Sequência. Agora vamos ver o que Emmanuel fala disso. Ele fala assim, o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, tanto quanto estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Isso é a questão 30, é a mensagem 30 do livro Fonte Viva. Acho fantástica essa resposta, a pergunta e a resposta. Como isso encaixa bem? O Espírito traz consigo o gene da divindade, é a genética divina. Se nós somos filhos de Deus, nós temos a genética divina em nós, ou seja, tudo isso que nós falamos. As leis, tudo que está em nós, as potencialidades, porque as leis também a gente pode dizer, dotando a cada criatura com diversidade de potências para a vida física, para a vida de espírito imortal. E aí, nesse meu livro, Os Poderes da Mente, eu vou apresentando exatamente isso. Por uma das potencialidades, inteligência, outra potencialidade, a memória, outra potencialidade, a razão, o discernimento. São potências que nós temos, são poderes, são condições que nós temos. E aqui nós vamos entender por quê. Porque nós trazemos o gene da divindade. Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus. Agora, aí vem a explicação. Não é? Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, enquanto ainda na escuridão, no desconhecimento, na ignorância, essa treva humana é isso. É necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Quem botou pedra no caminho? Foi Deus? Nós mesmos. Nós vamos botando pedra no nosso caminho, ou seja, dificuldades, devido a mau comportamento, a condições que nós exercemos pela vida fora. Então, muitas vezes, nosso caminho está difícil, a nossa caminhada atual, porque o conjunto do passado nem sempre facilita. Mas quando nós ficamos sabendo disso, que agora a doutrina nos proporciona, vai melhorar a condição da vida da pessoa. Porque ela passa a entender o que ela precisa fazer, o que ela precisa realizar para tirar as pedras do caminho, para vencer as pedras, não é? Uma pedra no caminho, então vai tirar a pedra no caminho dos milênios.
Muito bem. Aí, vejamos o que Leon Denis vai dizer. Ele vai acrescentar mais coisa. Tudo que está em nós está no universo. Foi o já falado, né? E tudo que está no universo encontra-se em nós. A frase anterior, tudo que está em Deus está em nós. Deus está em nós. Aí ele amplia a visão a respeito do universo. Tudo que está em nós está no universo. E tudo o que está no universo encontra-se em nós. Pelo corpo fluídico e pelo corpo material, o homem acha-se ligado à imensa teia da vida universal. Pelo corpo fluídico, perispírito, e pelo corpo material, o homem acha-se ligado à imensa teia da vida universal. Agora, pela alma, ela está ligada, ele, o homem, o ser humano, a todos os mundos visíveis e invisíveis. A tudo. É algo tão grandioso que, de repente, a gente tem que parar para pensar um pouco. É coisa muito assim magnífica, grandiosa, que nos impulsiona para cima, nos dá um sentido de melhorar, de crescer, não é? De evoluir. Isso está no problema do ser, do destino e da dor. Mas ele continua, Leon Denis, ele diz de uma forma muito bela, esse livro, o Grande Enigma é Deus. Vamos dizer assim, o tema do livro é esse, né? O Grande Enigma, Deus. E Deus está, assim, em cada um de nós, no templo vivo da consciência. Ele já começa a trazer uma forma mais poética, né? É aquele lugar sagrado, o santuário em que se encontra a divina centelha. Olha que bonito ele dizendo a respeito da consciência, que é como um templo vivo em cada um de nós. A Joana ensina e aprofunda. Quanto mais a consciência aprofunda o autoconhecimento, mais fáceis se lhe tornam os esforços para a aquisição da plenitude, do que Jesus denominou como o reino dos céus dentro de cada um. Há 2 milênios, Jesus estava dizendo isso. Onde está o reino? Onde está o reino? Jesus estava dizendo isso há 2 milênios. O reino de Deus está dentro de vós. Aqui a Joana está dizendo isso, não é? Aquilo que Jesus denominou como o reino dos céus dentro de cada um. E vejamos que a ideia que nós estamos aqui apresentando, ela vai nesse processo de aprofundamento, para a gente entender melhor, não é? A consciência ela vai se aprofundando, porque existe o autoconhecimento. A pessoa começa a viajar para dentro de si mesma, a procurar conhecer quem eu sou, afinal de contas. Qual é o sentido da vida? O que eu estou fazendo aqui? E agora o Espiritismo chegou na minha vida, por quê? Estou precisando. O que eu devo fazer? Qual a melhor conduta? Meus pensamentos, tudo isso vai sendo formulado, tudo isso vai chegando no autoconhecimento da pessoa. E aí mais fáceis se lhe tornam os esforços para a aquisição da plenitude, ou seja, ficar pleno de realização, de conquistas. E aí ela fala do que Jesus denominou, a plenitude é isso. É o reino dos céus dentro de cada um de nós, para aprendermos isso, para termos essa noção. Ela continua ainda dizendo assim, a consciência, agora já outros aspectos da consciência. A consciência, entretanto, trabalha pela eleição do significado existencial, do equilíbrio emocional, do bem-estar espiritual, alargando os horizontes da percepção para as conquistas relevantes e significativas que acompanharão o ser após o seu inevitável decesso tumular, ou seja, após a morte. A consciência que está nesse processo de evolução, porque o ser, a pessoa, está procurando esse autoconhecimento, está procurando tomar uma nova medida em sua vida, alguma coisa diferente para melhorar. Então, olha bem, ela trabalha pela eleição do significado existencial, para que a pessoa conquiste isso, entenda isso. Qual o significado existencial?
Porque hoje em dia, meus irmãos, nós vemos muito o aumento dos suicídios. O índice subiu muito de suicídios. Por quê? Porque as pessoas não têm visão de nada. É um vazio existencial. E esse vazio faz com que a pessoa vá desistindo da vida. Por que a pessoa desiste de viver? Porque não vê nada na frente dela. Ou é dor, sofrimento. Pessoas que têm esse vazio existencial costumam dizer que a dor é grande demais, que elas sentem. E então todo dia chega notícia. E nós colocamos os nomes dessas pessoas nas reuniões mediúnicas para pedir por esses espíritos, que nós sabemos que, ao deixarem a vida física propositalmente, porque desistir de viver, essas pessoas, esses espíritos, vão ter um processo de sofrimento maior, mais longo, mais difícil. E não resolvem nada, né? O tirar a própria vida não resolve o problema da criatura. O espírito é imortal. O que ela tirou? A possibilidade do corpo físico. Ela continua o espírito imortal, com todas as suas aquisições já adquiridas e outras que poderiam surgir. E o corpo físico foi procurando desligar o corpo físico de si mesma, do espírito imortal. Porém, a ressonância do corpo físico, as vibrações, o conteúdo, tudo que identifica o corpo físico e que representa o corpo físico, permanece jungido ao espírito. Então, é uma dificuldade muito grande, porque aquele momento, não é? Aquela desistência, aquela atitude faz com que o espírito sinta muito isso, sinta muito o resultado de ter tentado a própria vida, a continuidade da vida. Aí a vida continua, porque a vida não é do corpo físico, a vida é do espírito, continua. E a doutrina mostrando isso, essa imortalidade, vai fazer com que as pessoas pensem melhor, com que as pessoas tentem vencer aquele momento tão difícil. Muito bem, então a consciência ela está já propiciando um avanço, uma melhoria no significado da existência, mas em sequência do equilíbrio emocional, porque isso é que vai no crescimento. Se a pessoa consegue entender o significado da vida, se ela consegue procurar melhorar aquilo que ela entendeu da vida, ela vai alcançar, dentro de um tempo, o equilíbrio emocional. Ela vai ter mais condição de vamos dizer, segurar, de não desequilibrar-se, de segurar os seus ímpetos, de conseguir manter uma condição de equilíbrio emocional, ainda que mais leve, ainda que não tanto constante, mas depois isso vai sendo fortalecido. Uma fé é muito importante. A pessoa precisa ter uma fé. A fé é uma condição sine qua non para isso. Não importa se a pessoa não tem conhecimento do espiritismo, se ela está em outra religião, é uma fé que ela está cultivando. Isso é importante. Isso é importante. E a doutrina não é contra e não podia ser dos outros ramos do cristianismo, das pessoas terem outra visão religiosa. É importante. É importante a pessoa não estar completamente afastada de qualquer tipo de condição de fé, de crença, de religião, de qualquer coisa. Isso não é bom. O importante é a pessoa ter essa continuidade. Na nossa casa, lá onde eu resido, a moça que cuida, a senhora que cuida do prédio, ela conversa muito comigo, nós conversamos muito. E ela fala da fé. Ela vai à igreja com a família toda, 2 vezes por semana. E as crianças, ela agora tem até netos, as netas vão, neta de 5, 7 anos, vão, todas vão. E uma delas, a pequena, qualquer coisa, e está na evangelização da igreja,
qualquer coisa que alguém faz lá que é errada, a pequena fala, olha que Jesus ensina que nós devemos fazer isso, que nós devemos fazer aquilo. A menina é assim, muito dona de si, muito fala de tudo, toma conta de tudo, toma conta da avó, toma conta da... A menina é fantástica, a netinha dela. Mas ela sempre menciona Jesus e sempre menciona a igreja. Isso é muito importante, porque aí ajuda o equilíbrio emocional. E, a partir daí, significado existencial, a pessoa já cultiva, já tem uma noção bem profunda. Acontece o equilíbrio emocional, ela vai encontrar depois, conquistar o bem-estar espiritual. Alargando os horizontes da percepção para as conquistas relevantes e significativas que acompanharão o ser após a morte. Olha que coisa maravilhosa, porque essa é a caminhada. E está na nossa frente. Ah, mas eu ainda estou tão atrasada. Não, não está atrasada, não. Às vezes pensa que está, mas não está. Não é? Então, já que pensa assim, vamos trabalhar para melhorar a condição, vamos fazer alguma coisa. É do livro dela, Entrega-te a Deus. Só o título já ajuda bastante a gente se entregar a Deus. Ela continua dizendo, no processo de crescimento moral através da reencarnação, o ser aprimora os conteúdos íntimos, lapidando as arestas e libertando-se das várias camadas de inferioridade por onde transitou ao largo da jornada evolutiva, quando se foi despindo dos condicionamentos e impulsos para alcançar a consciência da razão e do discernimento, antegozando o período futuro da intuição, ou integração na consciência cósmica. Vamos ver o que ela está dizendo aqui. Nesse processo de crescimento, que acabamos de mencionar do texto dela, aí o que acontece? A pessoa está sempre aprimorando o seu mundo íntimo, a sua intimidade interior, lapidando as arestas, libertando-se das várias camadas, são aquelas pedras, empedrado o caminho dos milênios, que Emmanuel fala. Então, vai conseguir se libertar de tudo isso. O que acontece? Vai se despindo dos condicionamentos. É a coisa mais difícil, porque nós somos condicionados. Nós temos condicionamentos, hábitos. Mas o condicionamento é difícil da pessoa mudar. A pessoa, às vezes, fala assim, eu não mudo porque eu já tenho mais de 50 anos. Muda se quiser. Pode mudar. Porque é importante isso, não é? É importante a pessoa pensar assim, eu posso mudar. Eu posso fazer qualquer tipo de mudança, é importante. E, então, isso com qualquer idade, porque o espírito não tem idade. A idade é no momento aqui no corpo físico. Eu tenho 50 anos, 50 aqui nesse corpo físico. Mas o espírito já tem uma condição na sua imortalidade, numa condição de experiências transatas de milênios. Aí ela vai nos ensinar exatamente isso, a descondicionar as coisas que muitas vezes nós nos apegamos demais. Às vezes ficamos apegados a pequenas coisas. Morreu, chega do lado de lá. Alguém já ouviu falar da pessoa ficar lembrando de pequenas coisas da vida trivial, da vida material? O que o espírito vai falar? Só as questões morais. Mesmo aqueles que se comunicam nas reuniões, obsessores, que estão, às vezes, perseguindo uma criatura, se vingando disso, daquilo e tal, o que eles estão trazendo? Condições morais, situações do passado, mas tudo do âmbito moral. Ninguém vai falar que foi porque a pessoa, até o emprego disso, fazia aquilo, a casa era assim, desse jeito. Mas essas coisas não saem nisso, porque o espírito imortal não vai dar qualquer importância a esse tipo de questõezinhas que nós ficamos brigando aqui na Terra, não é? Agora, aí o que acontece? Alcançar a consciência da razão e do discernimento, saber discernir as coisas, escolher, resolver, entender o que vale a pena, o que não vale. Aí vai conseguir a integração na consciência cósmica, que é a consciência divina. Nós somos espíritos ainda bastante atrasados, vamos dizer assim. O espírito mais evoluído que já veio à Terra, questão 625, quando Allan Kardec pergunta isso, qual foi o espírito mais adiantado, mais evoluído?
A resposta: Jesus. E Deus oferece para nós Jesus, como esse espírito crístico, porque Jesus faz parte de um grupo de espíritos crísticos, que são aqueles que estão diretamente ligados ao Criador. É a integração cósmica. Que um dia nós vamos chegar lá. O importante é entender isso. Um dia nós vamos chegar lá. Agora, que dia nós não sabemos. Demora um pouco. Vai demorar um pouco. Agora, Leon Denis, já estamos caminhando para o nosso final. Leon Denis diz assim: estar unido a Deus é sentir, é realizar o pensamento de Deus. Isso é Jesus, não é? E quando chega a certo grau de ascensão, a alma se torna, por sua vez, uma das potências, uma das forças ativas do universo. Ela se transforma num dos agentes de Deus na obra eterna. Seu papel é transmitir as vontades divinas aos seres que estão abaixo dela. Atrair a ela em sua luz, em seu amor, tudo que se agita, luta e sofre nos mundos inferiores. Pode ter ideia mais bela que essa? É emocionante nós sentirmos que esses agentes divinos, por exemplo, Deus, por exemplo, Jesus, que estão sob a direção direta, estão diretamente ligados ao Criador. São agentes de Deus na obra eterna e vêm nos ajudar, não é? Para atrair à luz todos nós ainda tão atrasadinhos. Porque os mais dotados sempre devem ajudar os menos dotados. Falando aqui da Terra, não é? Uma pessoa mais dotada, que sabe mais matemática, ensina o outro lá faz isso, faz aquilo. Então, ajudando. Agora, os espíritos superiores ajudam os inferiores no processo de crescimento. Foi o que Jesus fez. Foram os profetas também que trouxeram algumas frases, alguns convites para o ser humano meditar em alguma coisa melhor, mais profunda, para tentar abrir a mente das criaturas, aquela época tão difícil, os profetas. E depois veio Jesus. E era chamado, na época, o profeta de Nazaré, como está até no livro há 2000 anos. Eles falavam, tem lá em Cafarnaum, né, chamavam o profeta de Nazaré, porque Jesus estava atuando lá, ativo naquela época do livro, né, que o livro apresenta. E aí, é o profeta de Nazaré, que era Jesus. Mas Jesus é um dos agentes divinos. E ele veio nesse amor que ele exemplificou, que é o amor divino para todos nós. Aí, ajudando aqueles que estão nos mundos inferiores. O universo infinito, diz Leon Denis ainda, vem a ser a nossa eterna pátria. Nós somos cidadãos do universo. É uma ideia fantástica, não é? A nossa cidadania universal. A vasta perspectiva dos tempos se desdobra aos nossos olhos como campo de nossos trabalhos, de nossos estudos e progressos. E quando esta certeza penetrou em nosso espírito, nenhum desfalecimento, nem temor nos pode mais acabrunhar. Nem nesta vida, nem nas inúmeras vidas que nos compele o destino a percorrer. No livro No Invisível, de Leon Denis. Portanto, quando essa certeza de tudo isso, da consciência das leis divinas, penetrou em nós, agora faz fazer parte de nós, porque como tomamos consciência disso, é a consciência espiritual da lei divina. E com isso, nenhum desfalecimento, nem temor vai nos avassalar, nos preocupar, trazer para nós algum tipo de medo, porque nós agora já sabemos, né? Já temos conhecimento. Então, isso não vai mais acontecer, nem nesta vida, nem nas inúmeras outras. Mas ainda temos Emmanuel,
que vai falar a respeito quando nós estamos vendo o momento atual, que, de repente, a força negativa do mal parece estar vencendo. Emmanuel diz assim: a vitória da força, se ela vencesse, né, é uma claridade de fogos de artifício. Toda a realidade é do Espírito, e toda a paz é do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências, ainda que ninguém se importe, ainda que não estejam absorvendo esses ensinamentos, conseguindo enxergar de uma outra forma. Mas um dia pode acontecer que essa pessoa abra a sua consciência e lembre de alguma coisa que falamos, de algum momento de que a pessoa leu, participou de alguma coisa assim. De repente, essa lembrança, porque essa semente fica, essa ideia. E isso tudo é uma coisa muito importante. Emmanuel fala dessa questão de nós ajudarmos, abrirmos com ideias novas. A pessoa que quiser, né, que chegar, que perguntar, a família, pessoas ligadas, pessoas que nós queremos dar um impulso, uma ajuda. Aí ele ainda diz assim: todos somos chamados ao grande labor, e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido por Deus, que é Jesus. E ainda finalizando, lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda. E no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e redenção. Essa frase está no livro A Caminho da Luz. O livro A Caminho da Luz é do ano de 1938, tem mais de 80 anos. 37, 38, naquele momento, Emmanuel já estava ligado a Chico Xavier num vínculo de luz, porque o trabalho mediúnico do Chico é um vínculo de luz. E, a partir daí, Emmanuel vai começar a dar os primeiros livros, transmitir, e Chico psicografando, e vai chegar a vez do A Caminho da Luz. E aí, quando nessa frase está assim dizendo: a noite não tarda, e no bojo de suas sombras compactas não nos esqueçamos de Jesus, porque logo depois viria a Segunda Guerra Mundial. E aí, guerras e dificuldades. E hoje? Hoje, nós também estamos vivendo ainda a noite das consciências, a noite em que as pessoas, em vez de se ajudarem mutuamente, de se compreenderem, cada vez mais as pessoas estão tomando medidas para separação, para uma condição de... Quando eu digo separação, não é nem a conjugal, também pode dizer que sim, mas essa separação das raças, das pessoas que pensam diferente uma das outras, que dê o conhecimento, para evitarmos esses preconceitos, tudo isso. Então, a noite não tarda. No bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, fraternidade e redenção. A alvorada está acontecendo. Essa noite, aos poucos, vai deixando que a alvorada, que essa luminosidade do dia nascente esteja chegando, para que as pessoas possam tomar novo rumo. Há um lado positivo, porque hoje em dia nós vemos as pessoas exercerem a caridade de uma forma mais presente, a solidariedade. Nós vimos agora nas enchentes, aqui no Brasil mesmo, as enchentes, os desmoronamentos. 2 bombeiros morreram ali tentando tirar dos escombros pessoas que estavam presas. E eu acho a profissão dos bombeiros a coisa mais extraordinária que existe. Porque eles enfrentam tudo, tudo.
A gente viu lá em Brumadinho, a gente viu em outros lugares, e sempre, no mundo todo. E hoje em dia, quando acontece uma tragédia, os países estão se ajudando. Enviam roupas, remédios, água, tudo que for possível, móveis, tudo. Recursos de todas as formas, caridade. E aí, lembramos da 10ª lei moral. Lei de justiça, de amor e de caridade. As 3 revelações nessa lei. Justiça com Moisés, amor com Jesus e a caridade, que é a bandeira da doutrina espírita. Fora da caridade. Essa caridade que é também caridade dentro de nós. Porque tudo isso que nós falamos aqui é a consciência da caridade, do amor. A caridade é o amor em ação. Por isso, meus irmãos, nós agora já entendemos a consciência, já temos consciência das leis divinas. E vamos ser mais felizes com isso. Porque, como diz lá o livro dos médiuns, no capítulo do método, o item 30, e logo em seguida o 31, o 32, o Espiritismo anda no ar. Difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes aqueles que o professam. Eu creio isso, porque eu posso estar passando todas as adversidades, mas interiormente eu sou feliz porque eu sei por quê. Porque eu sei que medida eu devo tomar, o que eu devo evitar. Então, essa caridade é importantíssima também para cada um de nós, caridade pessoal, que é para nós essa descoberta do nosso próprio eu, da nossa condição imortal, de nos aproximarmos da consciência divina pelo conhecimento que a doutrina proporciona. Por isso, meus irmãos, vamos sentir essa felicidade que a doutrina espírita proporciona. O Espiritismo anda no ar, porque os espíritos estão em toda parte proclamando a presença deles. Os invisíveis que estão tornando uma visibilidade através de vários fenômenos, de várias aproximações que vão acontecendo. E aí, nós vamos ficar entendendo que podemos ser felizes mesmo no momento de sofrimento. Esses sofrimentos mais doloridos, nós podemos imaginar, mas eu tenho um conhecimento, eu tenho uma fé que consegue transpor tudo isso, consegue vencer tudo isso, e eu tenho essa fé que a doutrina espírita apresenta, que é a fé raciocinada, que é essa caridade. Fora da caridade não há salvação. E vamos assistir essa alvorada que vai acontecer. O bojo, a noite está nesse bojo ainda, mas já começamos a ter vislumbres, diante de tudo isso que mencionamos, de um novo dia. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Muito obrigada. Obrigada. Se alguém desejar um autógrafo, você pode fazer aqui? Onde vocês quiserem. Pode ser aqui. Então tá. Meus queridos irmãos, Sueli Caldas Schubert, muito obrigado pelas suas orientações, favorecendo as nossas reflexões. Informamos a todos que a Sueli depois receberá os cumprimentos e irá autografar aqui da mesa mesmo, tá ok? Agradecemos a presença de todos, agradecemos a Sueli Caldas Schubert e rogamos a Deus, a Jesus, o amparo e desejamos a todos um bom domingo e um bom retorno.